Outro dia eu tive uma experiência linda com Deus. Aconteceu uma situação, eu falei, Deus, e agora? Eu já ia agir. Parece assim que Deus veio e me parou. Fui pro quarto, dobrei meu joelho. Simples, gente. Não vi anjo, não senti nada. Mas eu obedeci, dobrei meu joelho e falei, Deus, o que eu faço com essa situação? Me ajuda. Quando eu me levantei, eu não tinha resposta nenhuma. E eu não agi. Enquanto eu não tiver uma resposta, eu não vou agir. Gente, não deu 2 horas. Deus colocou algo no meu coração. E o tema dessa palavra é que Deus conhece a tua estrutura mais do que você imagina. Deus sabe quem você é mais do que você imagina. A gente que tenta enganar os outros e a nós mesmos, em quem nós somos, Deus nos conhece. Sabe, às vezes nós passamos uma impressão para as pessoas que não é a verdade. Quantas vezes você já passou por isso? Você passou uma impressão de que você não era. Porque a verdade habita dentro do nosso íntimo, quem nós somos. E eu vou dizer uma coisa para você, o perdão de Deus está aqui nessa noite hoje. Tem uma graça nessa noite de restauração de relacionamentos. Eu não sei que guerra você está passando aí, mas eu posso te dizer que um relacionamento restaurado, ele fica muito melhor do que antes da quebra. Eu lembro quando meu casamento estava sendo restaurado, nosso relacionamento há 20 anos atrás. Eu e Thelma, a gente passou por uma crise muito grande. Numa daquelas vezes que a gente estava muito quebrado e eu estava orando, eu abri, acho que foi em Ageu, que fala assim, que a glória da segunda casa, ela é muito maior do que a primeira. Nós às vezes pensamos, quebrou, agora não vai ter como ser igual. Posso te dizer, para o mundo pode ser assim, mas para o reino de Deus não. A glória da segunda casa, ela consegue ser muito maior do que a primeira. Eu digo que essa igreja tem a unção da segunda chance. Se eu poderia falar alguma palavra sobre a Abba Pai, é um lugar de segundas chances. E a gente vai olhar na palavra de Deus uma marca do segundo aqui. Eu já falei isso outro dia. Não foi o primeiro Adão, mas foi o segundo, Jesus, que trouxe a resposta. Não foi Ismael, mas foi Isaac. E a gente vê o Senhor, não foi Vasti, mas foi Esther. A gente vê uma graça, a unção nas segundas chances. Então se quebrou, pode dar um conselho, não joga fora. Deus está falando para pessoas aqui. Está quebrado, não joga fora. Entrega na mão daqueles que é o consertador de tudo. Daquele que pode fazer uma bela casa num segundo tempo, numa segunda chance. E surpreender você. Bom, a experiência de deserto, a experiência ela é diferente para cada um de nós. Todos nós temos circunstâncias e eventos que diferem um do outro. Mas nós todos passamos por momentos difíceis, nós todos. Só que o que nós não entendemos é que Deus, conhecendo a nossa estrutura, a Bíblia mesmo diz que Deus não vai colocar guerra maior que a gente não possa suportar. Ele não vai dar para você guerra maior que você não possa suportar. Eu estou com as minhas mãos toda queimada aqui para comprovar que eu estava na guerra o final de semana inteiro. Eu passei o final de semana inteiro servindo. E para mim, eu só consegui agradecer a Deus. Porque eu falei, Deus, eu prefiro um final de semana dentro da minha casa do que um final de semana viajando. E eu lembro que eu fui tirar um bolo do forno. Gente, quase que o diabo me envergonhou. Porque assim, a cozinha, ela é um lugar de novidade de Deus para a minha vida. Eu sempre cozinhei, porque a minha mãe precisou trabalhar muito cedo. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. A minha mãe trabalhava, acordava às 6 horas da manhã e voltava para casa só 7 horas da noite. Eu tinha um irmão pequeno, que é o caçula, e a minha mãe contava comigo para lavar a roupa, limpar a casa, cuidar do meu irmão. Eu tinha 13 anos. Eu lembro que eu fui pedir autorização para a escola para estudar à noite naquela época, porque durante o dia eu não podia estudar, porque eu tinha que cuidar do meu irmão, cuidar da casa, limpar a casa e ter essa responsabilidade toda. Mas a mãe deixava a comida meia pronta, eu esquentava. E assim, a cozinha nunca foi um lugar assim fácil para mim. É um lugar de bastante crescimento e aprendizado. Quem está comigo aqui, em nome de Jesus? Quem também é assim? Elas levantam a mão assim, ó. Só que eu posso dizer uma coisa, Deus faz milagres nessa área. O Telmo ama o bolo de banana caramelizada. Sabe aquele bolo antigo que a banana fica caramelizada no fundo ali, depois tu vira e ele fica bem bonito? Então, quem fazia esse bolo muito era a Tereza.
E quando a Teresa se foi, eu disse assim, meu Deus, eu quero pegar esse legado, esse bastão na minha mão. Esse bolo de banana caramelizada eu vou fazer. Só que fui fazer nesse final de semana, o que aconteceu, gente? Eu usei aquela forma, que é aquela forma que tu monta ali na hora. Tu bota o fundo, né? E depois para desenformar é muito mais fácil. O que eu esqueci era que o açúcar ia escorrer por ela. E o meu forno, gente, era uma fumaça dentro da minha casa. E o Telmo ria, ele não podia rir porque ele tá assim, né, não pode rir. E tinha um casal lá em casa e eles estavam rindo de mim mesmo. Nossa, tu como cozinheira é uma ótima pastora. E a fumaça na minha casa. E eu comecei a orar. Só que quando eu fui fazer aquele bolo, eu orei, disse, Deus, me ajuda nesse bolo, Senhor, só tu para me ajudar, Espírito Santo. O Senhor sabe fazer bolo de banana caramelizada, me ajuda, é sério. E gente, a fumaça saiu, abri as portas. Quando eu fui desenformar o bolo estava maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus conhece a nossa estrutura. E eu servi, e aí na hora, só que assim, né, me queimei tudo, fiz comida. Quando chegou hoje de manhã, eu falei assim, Telmo, chega. Eu falei, deu tudo que eu podia fazer de cardápio, de te servir. Eu lembro que ontem mesmo, na hora que eu assim, vou sentar no sofá. A Bela, mãe, tô com fome. Aí eu falei para ele hoje pela manhã, nós vamos comer lá no Madeiro um hambúrguer. Eu falei para ele, deu de comida saudável hoje. A gente foi até comer hambúrguer hoje, eu falei para ele. Aí agora à noite ele disse, amor, o que eu vou comer? Amor, fique em paz, Deus proverá. Mas Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos. Enquanto eu estava lá cansada, eu falei, Deus, Ele assim, eu não vou te dar guerra maior que tu possa suportar, avante. E eu aprendi que Deus, Ele coloca talentos, escondidos, conforme a nossa estrutura, conforme aquilo que a gente pode suportar. Sabe qual é a nossa crise dos últimos dias? Pessoas em lugares que Deus nunca chamou elas para estarem. Eu olho meninos na faculdade, fazendo faculdade para agradar pai e mãe. Eu vejo tantas pessoas perdidas. Sabe, a maior qualidade de um líder. Hoje, eu sempre peço e digo assim, Deus, porque eu não quero caminhar sozinha, gente. Eu não quero caminhar sem pastoreio. Apesar de eu e o Telmo pastorear um grande rebanho, nós também somos pastoreados. Outro dia eu estava numa crise, numa dúvida muito grande, que eu nunca tinha passado aquela situação. E quando você passa uma situação que você nunca havia passado, você entra em crise. Você diz, meu Deus, o que eu vou fazer agora com isso? E eu lembro que eu não queria compartilhar. Eu tinha compartilhado com o Telmo, mas eu não queria compartilhar, pedir conselho para ele, porque ele é meu marido, ele me ama, ele ia ver de uma outra forma. Talvez me defender, talvez. E eu queria, se precisasse ser corrigida, eu queria ser corrigido. Eu queria que aquela pessoa dissesse assim, estás errada. E eu fechei a porta do meu quarto e eu liguei para o pastor Juscelio e a esposa dele, a pastora Lu. E eu disse assim para eles, sabe quando um filho dá a cinta para o pai? Diz assim, se precisar usa. Eu sentei na cama, comecei a chorar, contei a história e disse assim, vocês podem me corrigir se vocês precisarem. E eles me corrigiram aquele dia. Ele falou, isso está certo, mas isso está errado. E sabe que eu tenho orado por homens e mulheres de Deus que possam olhar para nós e nos dar destino e direção. Sabe, uma das maiores tragédias é ver filhos e filhas caminhando numa independência, sem autoridade, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que sofreram com a autoridade. Muitos que tiveram pais violentos, mães, muito dominadoras, e essas pessoas têm dificuldade de submeter ao chefe, têm dificuldade de submeter ao pastor, têm dificuldade de submeter a alguém que possa cuidar, porque elas não confiam. Então elas vivem uma vida solitária e fazem tudo sozinha. Mas posso te dizer uma coisa, você já viu nota falsa de R$7? Alguém já viu? E por que não existe nota falsa de R$7? Porque não tem a verdadeira. Se tem o falso é porque tem o verdadeiro.
Então, se tem falsa autoridade, se tem pessoas usando a liderança de uma forma errada, escute, ainda tem muita gente boa. Ainda tem muita gente que é verdadeira. Em crises hoje que nós estamos de identidade, tantas crises, posso te dar um conselho: procurem homens e mulheres que caminham com Deus. Não procure a gente que está na mídia. Não procure a gente que tem muitos seguidores. Não procure a gente que, procure a gente que anda com Deus. Gente que quando para sentar contigo, olha nos teus olhos e fala a palavra e direções de Deus para a sua vida. E se você tem isso, você é bem-aventurado. E Deus, quando nós temos um relacionamento com Ele, Ele começa a nos ensinar. Eu queria que você abrisse Mateus 25:14. Eu me lembro que em 2005 foi o ano de mais busca pela presença de Deus na minha vida. A Vitória tinha 1 aninho de idade e eu fiquei em casa com ela até os 4 anos. E à tarde ela dormia e eu lembro que eu tinha um convite, uma sede, uma fome de estar na presença de Deus. Toda tarde eu ia para o tapete da minha sala buscar a presença de Deus. E bem naquela época, em 2005, eu comecei a me reunir com algumas mulheres da igreja numa salinha bem simples para orar. E um dia, naquela salinha nós estávamos orando, eu tive uma visão muito clara e eu via muitos tesouros escondidos, muitos tesouros enterrados. E Deus falou assim comigo: filha, vai chegar uma hora que eu vou dar ferramentas para ti, para o teu marido e para muitos homens e mulheres de Deus nessa nação, para que vocês possam ajudar pessoas a desenterrar talentos, a desenterrar responsabilidades que eu derramei, graça que eu derramei, para eles descobrirem quem são. E eu estava esses dias orando e Deus falou comigo: filha, essa é a hora. E é por isso que eu quero ler com vocês Mateus 25:14, que diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-os de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro ele entregou 5 talentos, e ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Ao servo ao qual ele havia confiado 5 talentos, ele se apresentou com mais 5. E o Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. E aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde eu não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas ao que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Uau! Essa é uma palavra que tenho tanto temor. E nesse capítulo 25 de Mateus, nós encontramos 3 parábolas. Jesus estava falando
Eu amo a forma de Jesus ensinar, porque antes de Jesus vir, a forma que o povo era ensinado era de uma forma mais rebuscada. Eram os rabinos. Mas nem eles, com todo o entendimento da Torá que eles tinham, eles reconheceram quem era Jesus. E Jesus tinha uma forma simples de ensinar, onde qualquer pessoa poderia ouvir e compreender. Essa parábola tem alguns segredos. E o primeiro deles, que está aqui no versículo, diz assim: que ele respeita a nossa estrutura. Ele diz o seguinte: ele distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Essa caneca aqui tem uma capacidade, talvez de 300 ml, é o que ela suporta. Eu posso ter 1 litro de água aqui e derramar 1 litro de água nela. O que vai acontecer? Ela vai suportar a capacidade dela, 300 ml. O resto vai desperdiçar, vai para fora. Sabe de uma coisa? Quando Deus vai derramar algo sobre a sua vida, Ele respeita a sua capacidade. Ele respeita quem você é. Deus não vai derramar 2 litros em 1 litro. Deus não vai derramar 1 litro em 300 ml. Deus dá para você na medida da sua capacidade hoje. Só que existem 2 coisas que são muito diferentes: capacidade e capacitação. Nós estamos hoje vivendo dias onde as pessoas falam muito de capacitação. Nunca se viu tanto disso, tanto curso, né? Tanto coaching, tantas pessoas assim: ei, eu posso aumentar a tua capacidade, eu posso te ajudar a aumentar para que você possa receber mais. Porque a grande verdade, eu vou dizer uma coisa para você: o que Deus tem preparado para a sua vida já está pronto. O que não está pronto muitas vezes somos nós para receber. É por isso que a gente muitas vezes vê, eu já vi muito disso acontecer, um casal que casou simples, humilde, os 2 foram trabalhando, construindo o patrimônio deles juntos, às vezes pagando uma casinha com dificuldade. De repente Deus começa a conferir, dá talentos. Olha, vamos abrir uma empresa, de repente aquilo dá certo. Quando você vê, vem a bênção financeira, eles começam a ter mais estrutura, né? Começam a ter mais acesso às outras coisas, o casamento se dissolve. Eu sempre fiz uma oração: Deus, por favor, aquilo que o Senhor vai derramar sobre a minha casa, sobre a minha família, dá na medida que eu posso suportar, não além do que eu posso suportar. Essa é uma aliança que eu tenho com Deus. E sempre quando nós temos um desafio, ou eu tenho um desafio em alguma área, eu vou na confiança: Deus, eu estou confiando que eu tenho capacidade para isso, para segurar isso. Aquela palavra do odre fala exatamente isso. Ei, eu não vou derramar um vinho novo num odre velho. Fala do quê? Do que Deus quer derramar, mas Ele também está falando do quê? Da capacidade do odre, do conteúdo, daquilo que vai guardar. A Bíblia diz que se você derrama o vinho novo num odre velho, o vinho novo ele fermenta, ele precisa de um tempo, ele vai moldar aquele odre. Mas se o odre ele é um odre velho que não é moldável, ele vai se romper. E aí Jesus vai dizer assim: olha, vai perder tanto vinho novo que é tão precioso, mas também o odre vai se perder. Então eu posso dizer para você que tem coisas que Deus não derrama na nossa vida porque Ele não quer nos perder. E a gente está lá orando: Deus derrama. Talvez você está fazendo a oração errada. Deus está falando: ei, ora para você ser moldado, ser transformado, para você ser capacitado por mim. Porque se eu derramar isso sobre você, eu posso te destruir. E eu digo para você, quantas pessoas que já foram abençoadas e se perderam por causa da bênção. Foi exatamente isso que Deus quis provar a Abraão. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Às vezes Deus pede algumas coisas para nós, Ele não quer. Quando eu doei o meu guarda-roupa todo há anos atrás, Deus não queria minhas roupas, Ele queria o meu coração. Quando Deus pede renúncias para nós, às vezes você fala assim: Deus, por que logo agora eu vou ter que entregar isso? A verdade, Ele não quer isso que você tem para entregar. Ele quer o seu coração. Ele quer saber se você é totalmente dele.
E sabe o que eu vejo em nós? Muitas vezes Deus querendo derramar um vinho novo, novidade, mas nosso odre está envelhecido, enrijecido. Não estamos preparados para o que Deus quer fazer. Uma vez eu estava orando, e no momento de oração eu coloquei uma canção, e era em inglês. Não sei nada de inglês, gente, nada. E aquela canção estava ali tocando, e eu me veio o desejo de conhecer o que aquela canção estava dizendo. Ela era muito forte dentro do meu espírito, por mais que eu não entendesse a língua do inglês, mas era algo que estava ministrando comigo. Eu corri para a internet para pegar o tradutor daquela canção, e uma das coisas que aquela moça falava na canção, ela dizia assim: Senhor, pode ofender a minha mente, pode ofender as minhas estruturas de pensamento com a tua verdade, pode ofender com a tua novidade. Sabe por quê? Às vezes nós vemos para um culto como esse formatado. Deus vai fazer desse jeito. Deus está falando: não vou fazer nada desse jeito, eu quero mudar tudo. Deixa eu moldar o teu odre, deixa eu fazer de você alguém novo. Então, não é só a capacidade, escuta, não é só a capacidade, Ele também capacita. Deus dá na nossa medida. Sabe por quê? Se você for fiel nas pequenas coisas, Ele vai confiar outras coisas para você também. Quando a gente fala talentos, né, a gente pensa assim: uau, é talentos, Deus me deu, não é só dons. O seu casamento é uma responsabilidade. Quando Ele fala que eu confiei 5 talentos para uma pessoa, a gente pode dizer, claro, talentos podem ser dons, mas Ele confiou 5 responsabilidades. O seu casamento é uma responsabilidade. A sua maternidade, a sua paternidade é uma responsabilidade. Deus te confiou filhos. Quantas pessoas desejam ter filhos e não têm filhos? Você tem filhos? Deus te confiou talentos. O seu trabalho é um talento, é uma responsabilidade. Talvez você tenha um chamado, um ministério, é uma responsabilidade. E a pergunta do Senhor para você nessa noite é: o que você tem feito com aquilo que eu coloquei na sua mão? Aquilo que eu te confiei. Que tipo de homem você tem sido para sua mulher? E que tipo de mulher você tem sido para o homem que eu te confiei? Mas eu não sou casada, que tipo de filha você tem sido? O Senhor confiou talentos nas nossas mãos, e que nós temos feito com eles? Sabe um grande erro que nós temos? Nós crentes, se você não é crente, fica de boa que essa não é para ti. Nós temos um grande erro. Nós amamos receber palavras proféticas, mas posso te dizer uma coisa: palavras proféticas são sementes que precisam ser gestadas. Sabe o que eu descobri? Muitos homens e mulheres de Deus colocaram a mão na nossa cabeça, na minha, do Telmo, ministrando, profetizando o que nós estamos vivendo hoje. Sabe de uma coisa? Eu não fui para então tá, Deus vai fazer. Não, nós fomos intencionais. Você precisa ser intencional naquilo que Deus colocou na sua mão. 2007 dá quantos anos? Quem é bom em matemática? 15 anos. Há 15 anos atrás, Deus falou assim para mim e para o Telmo: eu quero que vocês comecem a plantar os próximos anos da vida de vocês na minha presença. Eu falei: o que significa isso, né? Plantar os próximos anos da nossa vida na presença de Deus. Nós começamos a participar de uma escola em Belo Horizonte de 45 dias. E depois disso, nos próximos 9 anos, nós não tínhamos verão. O Telmo trabalhava no exército. Ele foi militar por 20 anos, sargento. Então ele trabalhava o ano todo. Quando ele pegava as férias dele, o valor das férias, o 13º, e nós íamos para Belo Horizonte servir lá. Servi 400, 500 jovens que iam para buscar a Deus. Pastorear essa galera junto com outros também que tinham o mesmo coração. Eu lembro que a Vitória era muito pequena. Ela tinha 2 anos e meio quando a gente começou a ir. E um dia eu estava em crise lá no sítio. Estava um dia muito quente. E eu tinha ligado para cá. E os meus amigos tinham ido tudo para o Rincão, para a Lagoa, com os filhos.
E eu lembro que eu fui orar, eu falei: Deus, o que eu estou fazendo com a minha família? Eu estou acabando com a infância da Vitória, porque ela não tem uma lembrança de praia, porque a gente não vai para a praia. A gente passa o janeiro inteiro em Belo Horizonte, todo mundo em janeiro sai de Belo Horizonte, porque não tem praia. Eu estou fazendo o caminho contrário. Eu disse: meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus falou assim para mim: seja intencional na semente que eu coloquei no teu ventre. Tu não entendes agora aquilo que Jesus falou para Pedro, mas lá na frente tu vai entender e tu vai ver o resultado disso. E sabe o que os anos se passaram, e hoje eu agradeço a Deus, porque Ele nos escondeu por 9 anos naquele lugar, e nos moldou e nos gerou. Você tem uma semente, tem palavras de Deus para a sua vida, o que você está fazendo com elas? Você ser negligente com o que Deus colocou. O próximo passo que eu aprendo é ser diligente e fiel no pouco. Gente, uma coisa vai puxando outra coisa. Eu lembro quando começou a reforma desse lugar, tinha um cara que tinha uma empresa pequena, que estava indo e não indo, indo e não indo. E aí nós estávamos aqui, muita gente ajudando, porque o Telmo decidiu fazer aqui, né? Por mim já estava tudo pronto lá. Lá era o palco do CISES, era lá. O Telmo falou: não, nós vamos fechar, fazer lá um auditório para servir a igreja, e nós vamos fazer aqui. A gente começou a reforma, e esse cara chegou aqui e ele começou, o Telmo pediu: ó, faz isso, faz aquilo. Ele fez um preço bom, começamos a fazer, e no meio daquele, e ele disse: não, pastor, é o seguinte, mais do que um preço bom, eu vou semear aqui, deixa eu semear. E o Telmo: não precisa, cara, tu está numa empresa nova, nós queremos também ser bênção para ti. Não, pastor, eu vou abençoar. E aí ele ficou fazendo aqui, de repente um cara de um ramo, eu só não vou falar para não, né? Um ramo muito grande, viu ele trabalhando e falou: tu trabalha com isso? Aí ele não trabalhava ainda com aquilo ali. Ele falou: aham, estou trabalhando. Ele saiu daqui com um contrato, e a empresa dele simplesmente, porque ele foi fiel numa coisa muito pequena. Às vezes é igual Davi. O pai de Davi chega: Davi, teus irmãos estão cansados na batalha, por favor, leva comida para eles. Atrás de um pequeno convite para você servir, pode ter um grande gigante para você vencer, que pode mudar a tua vida, da tua família e de toda a tua linhagem. Porque quando Davi leva comida, ele obedece, ele vê o Golias afrontando o exército do povo de Deus, então ele vai para a batalha. Você não tem noção quando você é fiel nas pequenas coisas que Deus pode fazer. Quando você é fiel até numa louça que você lava, fiel na roupa, fiel com a sua casa. Uma das coisas que a fidelidade nas coisas pequenas faz, olha que interessante, no 25, 23 diz assim: disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, mas sobre o muito eu te colocarei. Sobre o muito não é os homens que colocam, é Deus. Às vezes a gente procura que os homens nos coloquem em muitos lugares, mas quem coloca e posiciona é Deus. E posso te dar um conselho: você até pode tentar se posicionar em alguns lugares, mas eles não permanecem. Às vezes você se pergunta assim: Deus, parece tudo que eu ponho a mão não dá certo. Parece que eu tenho aquela síndrome, eu ponho a mão não dá certo, nada dá certo. Talvez não é porque você está caçando com a sua própria mão. Quantas vezes nesse processo você parou e perguntou assim: ó, Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo me mover? Gente, eu tenho tido essa experiência com Deus, tem sido lindo. Porque eu mesma, às vezes no dia a dia, a gente não quer perguntar, a gente quer se mover. Outro dia eu tive uma experiência linda com Deus. Aconteceu uma situação, eu falei: Deus, e agora? Eu já ia agir, parece assim que Deus veio e me parou. Fui para o quarto, dobrei meus joelhos. Simples, gente, não vi anjo, não senti nada, mas eu obedeci, dobrei meu joelho e falei: Deus, o que eu faço com essa situação? Me ajuda. Quando eu me levantei, eu não tinha resposta nenhuma, e eu não agi. Enquanto eu não tiver uma resposta, eu não vou agir. Gente, não deu 2 horas, eu não precisei agir.
Deus tinha agido na minha frente. Nós precisamos voltar e perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? E uma das coisas que ser fiel no pouco, Ele nos capacita. Muitas pessoas dizem: ai, fulano é uma bênção. E com certeza nós precisamos de pessoas que nos capacitam. Eu falei hoje no início desse culto como é bom caminhar com gente que tem os olhos de águia, gente que olha para a gente e fala: eu vejo isso em você. Quantas vezes a gente, como pastor, a gente tem que, né, a gente tem que olhar e dizer... Vou dar o exemplo do Will. Posso, né, o Will, né? O Will chegou para o Telmo assim: vou conversar com o Will, ver como é que ele está e tal. Eu falei: amor, conversa. Eu tenho o Will e a G como os nossos filhos. E aí o Telmo conversando com o Will: Will, o que é que tu pensa? O que é que está na tua cabeça? Ah, pastor, eu tenho vontade de fazer uma faculdade de educação física. Aí o Telmo olhou para ele: nada a ver contigo, cara. Por que educação física? Daí ele assim: pastor, sei lá. O Telmo falou assim: não, tu não vai fazer educação física. Tu não tá nisso. Olha aqui, é como virasse o rosto. Olha para cá. Tá vendo aqui, ó? É aqui. Uau. E o que Deus tem feito? É isso que Deus faz. Sabe o que tem que pedir hoje para Deus? Deus, eu estou querendo uma faculdade de educação física. Mas o Senhor sabe o que eu devo fazer e para onde eu devo ir. Por favor, me instrui. Nem que para isso o Senhor vai precisar usar pessoas. Sabe, às vezes quem devolve a visão para a gente é um Ananias que a gente nem sabia que existia. Paulo tinha muitos relacionamentos, ele era muito, sabe, andava com gente tudo quanto é tipo, falava não sei quantas línguas, ele era culto. Mas quando ele cai, tem aquela experiência em Damasco e fica cego, quem devolve a visão para ele é um cara que ele nem sabia o nome. Às vezes nós estamos cegos no meio do processo e Deus vai usar pessoas que a gente nem sabe quem elas são de verdade, mas elas vão dar destinos e direções claras. Eu lembro de um pastor, ano passado eu estava muito querendo parar de viajar nessa crise. E Senhor, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? E eu pensando, parte de mim dizia: estás errada, eu estou negligenciando o teu chamado. Cuida das coisas de Deus que Ele vai cuidar das tuas. Já ouviu essa frase? E tem muita gente que nessa frase perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu tudo. E eu falei: Deus, o Senhor me deu coisas para cuidar. O Senhor me deu talentos. O Senhor me deu um casamento, me deu 2 filhas. Eu quero ser fiel. Eu sentei na mesa de um pastor que faleceu há poucos dias. Eu falei para a esposa dele agora, eu falei: eu tenho muita gratidão pelo teu esposo, tu não tem noção do que ele fez. E eu lembro que a igreja de São Paulo muito grande, tudo, e o culto terminou muito tarde aquele dia, e ele falou assim para mim: pastora, eu vou te levar num lugar muito simples para comer, mas eu quero ter um tempo de mesa contigo. Eu falei: pastor, bora. Ele, a esposa, a filha, sentamos numa lanchonete. Na hora que eu sentei naquela mesa, Deus falou assim: abre os teus ouvidos e fala pouco, porque esse homem vai te ensinar. Um homem já de 60 e poucos anos. Ele já teve mais de 150 igrejas em São Paulo. Ele já errou e já acertou muito. E Deus falou assim: o que Ele vai te dar são pedras preciosas. Senta e aprende. Sabe o que falta para a gente? Sentar para aprender. A gente quer ensinar, quando na verdade a gente deveria estar aprendendo. Não existe nenhum problema em você dizer: olha, eu não sei como fazer, me ajuda. Se existe alguma área que eu sou nova e eu percebo que Deus está me encaminhando para aquele lugar, eu vou procurar as pessoas que são expert naquela área. Olha, me ajuda. E eu lembro que ele disse uma coisa muito linda para mim que eu jamais vou esquecer. Ele disse: olha, não pulveriza a unção que Deus te deu. Não pulveriza ela pelo Brasil. Concentra ela em Criciúma. Uau! Não pulveriza o que Deus te deu, concentra. Sabe o que Deus está falando para alguns de vocês hoje? Para de pulverizar o que eu te dei. Para de espalhar. Concentra num lugar só. E você vai ver muito fruto. Mas eu queria te dizer uma coisa: o ser fiel no pouco não é só um lugar que Ele te coloca no muito depois, mas é um lugar que a capacidade aumenta.
Se Ele derrama conforme a capacidade, quando você é fiel no pouco, a sua capacidade aumenta. Então não é o tanto que você aprende do outro, é o tanto que você coloca em prática aquilo que está na tua mão. E a Bíblia vai dizer para a gente exatamente isso, que evangelho é prática, é viver. Deus está falando para algumas pessoas hoje, aí, você está querendo se capacitar da maneira errada. Eu conheço uma pessoa que tinha uma casa muito simples, muito humilde. Mas quando eu entrava no banheiro dela, tinha, sabe quando sai já o azulejo, sai e fica só o concreto? E a torneira estava quebrada, uma casa muito simples, muito simples. Mas engraçado, era o meu lugar favorito, estar na casa dela. E quando eu entrava naquele banheiro, eu me admirava de uma coisa, da limpeza daquele banheiro. Porque aquele piso, aquele azulejo que estava quebrado, que mostrava aquela parede de cimento, ela estava, as mulheres vão entender o que é essa palavra, as mulheres mais antigas aí, areado. Lembram? Eu vou arear o banheiro. Gente, aquele concreto estava muito limpo. Aquele banheiro era todo organizado, tinha um vasinho de flor. Um dia eu estava lá no banheiro e Deus falou comigo: filha, isso aqui se chama fidelidade nas coisas pequenas. Ela não esperou ter um banheiro maravilhoso para cuidar dele. Ela cuidou do que ela tinha. E hoje, graças a Deus, eu chego lá, o banheiro está reformado. Eu lembro que eu entrava no banheiro e começava a falar para ela: eu profetizo um banheiro reformado. Ela: glória a Deus, eu profetizo essa casa toda reformada, amém. Outro dia eu fui lá comer. Ela disse: pode sentar onde tu profetizou, porque está tudo reformado aqui. E eu disse para ela: se você é fiel nas pequenas coisas, Deus vai começar a te dar mais responsabilidades, a confiar mais em você. É como se Ele fosse nos conhecer. Deixa eu dar 5 talentos para ela, para ele, para ver como é que ele vai se... Às vezes com a gente, o ministério é um lugar muito perigoso, gente. É um lugar que você pode se envaidecer e achar que você é alguma coisa. E Deus, Ele vai te dando aos poucos, porque Ele não quer te perder. Deus vai cuidando do teu coração, porque Ele não quer te perder. E tem algumas pessoas aqui que Deus está falando assim para você, ó: ei, eu não quero te perder, eu tenho bênçãos para derramar, mas eu preciso preparar você. Então seja fiel nas pequenas coisas. Quando você é fiel, quando você não enterra, mas você é fiel na responsabilidade. É um almoço, eu tenho que levar meu filho para a escola. Não faz de qualquer jeito. Outro dia eu tô de motorista lá de casa, Uber, agora sou eu para tudo. Mãe, me leva lá, mãe, faz isso aqui, tem que buscar exame, tem que comprar remédio, tem que não sei o que. Gente, eu gosto de contar uma coisa para vocês engraçada. Eu fui comprando tudo, fazendo o curativo do Telmo. Acabou os curativos. E eu não lembrei de comprar mais esparadrapo. Só tinha a gaze. Eu falei: Telmo, e agora? E vocês sabem como é que ele é com curativo. Ele: ai meu Deus, e agora? Eu disse: Telmo, fica sem curativo só hoje, amanhã pela manhã eu vou correndo na... Não, ele disse: pelo amor de Deus, não. Vai que eu deito de mau jeito e machuca. Eu falei: e agora? Ele disse: na minha caixa de ferramenta tem fita isolante. Eu disse: não vou fazer isso. Não vou fazer isso em nome de Jesus. Daí ele assim: não, some raiz, mulher, pega lá o... Eu falei: não, Telmo, vamos perguntar para alguém se alguém tem um esparadrapo, alguma coisa, um micropore. Não. Aí eu, depois de muito procurar nas minhas coisas, gente, não tinha. Já era tarde. Lá fui eu com a fita isolante. Mas isso não é o pior. Aí eu peguei, cortei a fita isolante, limpei bem o lugar e comecei a orar: misericórdia da bactéria, né? Ô, Telmo, essa fita isolante estava na mão de quem, Telmo? Não, isso aqui é meu, só eu uso. Eu falei: tá. Fiz, ele dormiu, acordamos, esqueci. Aí eu falei: vou comprar micropore. Chegou visita. Ai, onde é que foi? A cirurgia dele. Eu falei: mostra. Quando ele mostrou, eu falei: meu Deus. Eu falei: todo dia tinha um micropore ali, ninguém olhou, agora que está a fita isolante. Se jogaram no chão, gente. É do Morro Estevão mesmo.
Ai, gente, daí depois, graças a Deus, né? Mas assim, eu bati uma foto. Eu falei, vamos guardar. Seja fiel nas pequenas coisas. Eu sei que agora vocês vão chamar lá ele, ô fito isolante. Essa eu estou me vingando de tudo que ele faz para mim nas ministrações. Ele me expõe, eu estou aqui expondo ele. Última coisa, a forma como você vê Deus molda como você vive. Aquele homem via Deus como alguém iracundo, que colhe onde não plantou, e por isso que ele teve medo e escondeu. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente tem medo de Deus, e a gente acaba enterrando por medo. E Deus é Pai, e Ele está falando assim para você: não se relacione comigo através do medo, mas se relacione comigo através de quem eu sou para você. Eu posso dizer de testemunho pessoal, que eu sei que testemunho pessoal, ele é um testemunho que abençoa. Gente, eu tive muita dificuldade de entender que Deus me amava. Uma coisa era cantar aquela música, me ama, Ele me ama. Eu cantava lá em casa. Uma coisa é eu cantar que Ele me ama, uma coisa é eu dizer Abba Pai. Somos filhos amados, Abba, Paizinho querido. E a outra coisa era eu me sentir filha e não ter medo de Deus. Muitas de nós pegamos Bíblia, viemos para a igreja, muitos, mas nós não temos a visão de quem Deus realmente é, e Ele é Pai. E às vezes você se relaciona com Deus à base do medo, e você vai enterrando aquilo que era para você estar produzindo, multiplicando. Deus está falando assim para você nessa noite: ei, eu sou o seu Pai. Existem muitos filhos e filhas aqui que você precisa dizer assim: Deus, pode moldar a minha vida. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Gente, não tem coisa pior do que você acabar um domingo como esse com uma sensação assim, ó, amanhã é segunda-feira, eu tenho sido tão negligente com as coisas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Se você é pintor, seja o melhor pintor que você possa ser. Se você é uma mãe, procure ser a melhor mãe do mundo. E para o seu filho, pode ter certeza que você é. Se você é marido, pai, muitas vezes você erra querendo acertar. Outro dia uma mulher falou assim para mim: meu marido, ele é maravilhoso, ele cuida da gente, mas ele não sabe a medida da conversa, muitas vezes ele machuca. Sabe, Deus está falando para mim e para você assim hoje: ei, deixa eu entrar na tua casa, deixa eu te dar talentos na tua mão. Eu estou te dando uma nova chance para você não enterrá-los, mas para você tornar eles muito maiores. Uma chance. Talvez hoje é domingo, você está falando: ai, aquela empresa desgraçada, meu Deus. Ai, aquele chefe abençoado, misericórdia, Senhor. Aquela pilha de roupa. Deus está dizendo assim: seja fiel nas pequeninas coisas que eu coloquei na sua mão. Você não tem noção de como isso é uma porta que eu posso abrir na sua vida. Queria que você colocasse de pé por um momento.